Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite, Silva. É um prazer tê-lo conosco, meu amigo. Saiba que é muito importante a sua presença conosco, viu? Estava sentindo a sua falta. Mas sigamos a nossa leitura e o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Vamos dar sequência à segunda parte do capítulo 6. Vejam só. Vamos tentar fazer uma leitura das perguntas, dos questionamentos, até o 101. Agora, do 20 ao 101, tem uma questão que é chave. Aquele que adivinhar vai ganhar 2 pontos para a prova final, certo? Então, já fica aí para vocês refletirem qual é a questão chave da leitura de hoje. E a questão 20 começa a seguinte: aqueles que veem os espíritos, os veem pelos olhos? E os espíritos responderam a Kardec: eles o creem assim, mas na realidade é a alma que vê. E o que eu provo é que se pode ver com os olhos fechados. A questão 21. Como o espírito pode se tornar visível? E a resposta foi: o princípio é o mesmo de todas as manifestações e prende-se às propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito. Lembrando que ontem, Sebastião Camargo falou que o nosso corpo sofre modificações a chegar ao nível de confundir-se com o perispírito. Claro que vai depender do nosso trabalho de domínio, do exercício da nossa vontade. Eu quero e eu vou trabalhar isso para que aconteça. Então, é o trabalho do progresso que a gente está fazendo, da nossa evolução, em passar a ter o controle do nosso corpo físico. Mas a gente está vendo ser dito aqui que é possível. Ele diz: sofre modificações de acordo com a vontade do Espírito. Aí entra aquela questão que Jesus diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a essa montanha que saia daqui e vá para lá, e ela vai. Então, o que está sendo dito pelos Espíritos é a corroboração do que Jesus falou: vós sois deuses. O problema é que a gente ainda não se assumiu ou não buscou essa qualificação. Claro, são estágios que a gente está buscando, mas a gente, com essa concepção que está sendo colocada para nós, com essa novidade que a doutrina espírita dá para nós, a gente já pode começar a se trabalhar e se manter em equilíbrio, sem essa de cair em depressão, em de ficar na história de coitadinho, de choroso, de reclamão. Não. A gente já pode, com o que a gente sabe, a gente já pode se manter em equilíbrio. A gente já está começando a se resignar, a cooperar, porque a gente já sabe que tem uma turma que está justamente tentando nos ajudar. Então, é toda uma novidade que a gente está adquirindo. E que tudo isso é para o nosso proveito. E a gente vai progredindo passo a passo. Portanto, o estudo do Livro dos Médiuns, como do Livro dos Espíritos, como qualquer outro livro da doutrina, exige essa ponderação, esse aprofundamento, para a gente poder realmente tirar as lições necessárias. Sigamos em frente. A questão 22. O espírito propriamente dito pode se tornar visível ou não o pode, senão com a ajuda do perispírito? E a resposta dos espíritos foi: no vosso estado material, os espíritos não podem se manifestar senão com a ajuda do seu envoltório semimaterial.
é o intermediário através do qual age sobre os vossos sentidos. É debaixo deste envoltório que eles aparecem, às vezes, com uma forma humana ou outra diversa, seja nos sonhos, seja mesmo no estado de vigília, tanto na luz como na obscuridade. Aqui ele está dizendo para nós que é envolvido pelo perispírito que ele se aparece, que ele se apresenta, que ele se mostra para nós. Sem o perispírito, não tem como nós vermos os espíritos. Então, o perispírito é o elo de ligação, ou é a ferramenta que vincula o encarnado ao desencarnado e vice-versa. Lembrando que o perispírito são sutilezas das vibrações do espírito e etc. e por aí vai. Questão 23. Poder-se-ia dizer que é pela condensação do perispírito que o espírito se torna visível? E a resposta dos espíritos é: condensação não é bem a palavra. É antes uma comparação que pode ajudar-vos a fazer compreender o fenômeno, porque não há condensação. Pela combinação dos fluidos, se produz no perispírito uma disposição particular que não tem analogia para vós e que o torna perceptível. Lembrando que condensação é a transformação do vapor em líquido. Então é uma comparação que ele faz. E aqui nessa resposta tem uma colocação super importante para nós. Ele diz: pela combinação dos fluidos se produz uma disposição particular. Quer dizer, será que todo mundo tem condições de ver o espírito de Bezerra de Menezes, de Divaldo Franco? Claro, está encarnado. De Chico Xavier, de Allan Kardec? Espera aí. É necessário que haja uma combinação. Será que os meus fluidos estão em condições de combinar-se com o de fulano, ciclano, beltrano? Portanto, não é todo mundo que pode ver os espíritos. É necessário que haja, digamos, sintonia de vibrações do médium com aquela entidade que quer se fazer visível. Vamos ver isso na continuidade. Ele vai aprofundar um pouco mais esse detalhe. Lembrando daquela situação que eu falei, do rapaz que dizia que o médium vidente, fulano de tal, via os espíritos no meio da rua porque ele não sabia o que era encarnado e desencarnado. Como fica isso aqui? Essa combinação dos fluidos? Os fluidos desse médium se combinavam com tudo que era espírito que estava transitando no meio da rua? Portanto, não é bem assim. Por isso que é interessante estudar. Porque quando alguém diz, não, peraí, calma, vamos analisar. Será que pode? Será que é assim que funciona? Está tudo aqui. A gente estudando com calma, a gente vai arrancar dessas expressões as bases do meu entendimento, para eu refletir naquilo que eu ouço. A questão 24. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e inacessíveis ao tato? E eles disseram, inapreensíveis como num sonho, em seu estado normal. Entretanto, podem fazer impressões sobre o tato e deixar traços de sua presença, e mesmo em certos casos, tornarem-se momentaneamente tangíveis, o que prova que entre eles e vós há uma matéria. Portanto, para que os espíritos se manifestem a nós, os encarnados, tem que haver entre nós a matéria, que, como nós vimos, tem a ver com o perispírito, que é semimaterial ou
a matéria numa condição diferenciada, para nós ainda não inteligível. Então, não é tão simples como as pessoas imaginam. É só ir acolá na casa espírita e eu vou ver os espíritos. Não é bem assim. Tem muito mais coisa. Porque tem uma questão fundamental na doutrina espírita, que é o seguinte: qual é o objetivo dos espíritos? É um só: instruir, orientar e esclarecer os encarnados. Portanto, eles não estão para dar show. Não é necessário vê-los, basta simplesmente assimilar o que eles ensinam, já é demais para nós. Sigamos em frente. Questão 25. Todo mundo está apto para ver os espíritos? E a resposta é: no sono, sim. Porque no sono, o que é que acontece? Todos nós somos espíritos livres parcialmente do corpo. Todos nós estamos na erraticidade, ou no mundo espiritual. Então lá nós estamos iguais. E, levando em consideração o seguinte: se quando eu fui dormir, eu quebrei o pau com minha esposa, eu esculhambei, tal, eu fui dormir bêbado, eu vou estar numa faixa onde vai estar a turma igual. E se eu fui dormir sereno, tranquilo, fiz minhas orações, pedi à espiritualidade que, se fosse possível e merecido da minha parte, que eu pudesse estar no grupo de estudo onde vai ficar Antônio, Marcos, Sebastião Camargo e etc. e tal, que eu pudesse ser levado para lá. Nós iremos estar em um outro padrão. Porque agora, com o conhecimento da doutrina espírita, eu sei planejar o meu sono. Eu já estou planejando o meu dia, eu já estou me melhorando. Então, eu já sei que para eu dormir, eu não posso estar de mal com a vida. Até porque não tem motivo para estar de mal com a vida. Como eu disse ontem, a vida, essa encarnação, é um prêmio que a gente recebe. É, digamos assim, uma nova matrícula num curso para a gente continuar estudando e aprendendo. Então a gente só tem que agradecer. Continuando a resposta. No sono, sim, mas no estado de vigília, mas não no estado de vigília. Já respondeu. Aquele rapaz não pode estar vendo os espíritos só torto e à direita no meio do mundo. Só se ele estivesse dormindo. Aí é outra história. E ele explica: no sono, a alma vê sem intermediários. Intermédio aí seria os olhos da carne. Na vigília, é sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Por isso, as condições não são sempre as mesmas. Então, há diferença no nosso estado desperto do nosso estado acordado, mais do que lógico. Questão 26. A que se prende a faculdade de ver os espíritos durante a vigília? Veja só. E os espíritos responderam: essa faculdade, a vidência, depende do organismo. Prende-se à facilidade, maior ou menor, que tem o fluido do vidente para se combinar com o fluido do espírito. Assim, não basta ao espírito querer se mostrar. É preciso ainda que encontre na pessoa a qual quer se fazer ver a aptidão necessária. Aqui, com todas as letras, está dito para nós que é necessário ter uma facilidade entre o fluido do vidente e a combinação com o fluido do espírito. O que é isso? Sintonia, frequência vibratória. Portanto,
eu não posso estar em sintonia ou favorecer a combinação com o fluido de todos os espíritos. Por isso que eu não posso ver todos os espíritos. Existem aqueles que têm possibilidade de que eu veja, já outros não. Então está muito claro nessa questão que para combinar-se é necessário uma assimilação do fluido do vidente com o fluido do espírito. E aí é aquela história. Numa reunião mediúnica, pode ser que o Antônio veja o espírito que está se comunicando por Marcos. O Marcos está favorecendo esse espírito através da sua combinação que favorece a psicografia, e Cristiano, que está ao lado, pode estar ouvindo o espírito falar para que Marcos ouça e traduza na linguagem da escrita. Então a gente percebe que no grupo mediúnico, cada um com a sua mediunidade vai sentir a presença de um só espírito, de conformidade com a peculiaridade, com a condição de combinação do fluido de Cristiane para a audição, com o de Marco para a psicografia, com o de Antônio para a vidência. Ainda vai ter Elisa, que vai poder sentir o cheiro agradável da entidade. Cada uma mediunidade tem a sua sutileza. E aí é o estudo prático da mediunidade. Aos poucos eu vou percebendo como é que eu vejo, como é que eu sinto os espíritos, aplicando o que a gente está estudando. Então é preciso primeiramente essa base, que diz para mim como é que funciona, até não estar fazendo besteira e dizendo absurdos. E aí ele continua. Assim não basta ao espírito querer se mostrar. É preciso ainda que encontre na pessoa a qual quer se fazer ver a aptidão necessária. Pois o médium tem que se demonstrar apto a isto. E Kardec pergunta, essa faculdade pode se desenvolver pelo exercício? E eles responderam, ela o pode como todas as outras faculdades, mas é uma daquelas nas quais é melhor esperar o desenvolvimento natural do que provocá-lo, por temor de superexcitar a imaginação. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não está nas condições normais do homem. Mais uma vez, os espíritos estão dizendo para nós que aquela situação do médium vidente que o amigo falava, que via os espíritos no meio da rua, é impossível de acontecer. Porque ele está dizendo aqui que é raro nas condições normais do homem. E como ele diz aqui, não é bom buscar fazer o exercício da vidência, promover e insistir nisso, porque de repente eu posso passar a ser influenciado pelos espíritos inferiores que vão me fazer cair nas brincadeiras que eles queiram armar para cima de mim. É deixar que aconteça com naturalidade. Pergunta 27. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Isto se pode algumas vezes, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. É necessário para fazê-lo estar dotado de uma faculdade especial. Questão 28. Os espíritos podem se tornar visíveis sob uma aparência diversa da forma humana? E a resposta dos espíritos é: a forma humana é a forma normal. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas é sempre o tipo humano. E aí Kardec aprofunda a pergunta: não podem se manifestar sob a forma de chama? Podem produzir chamas, clarões, como muitos outros efeitos,
para atestarem sua presença, mas não são os próprios espíritos. A chama, frequentemente, é apenas uma miragem ou uma emanação do perispírito. Em todos os casos, não é senão uma parte deles. O perispírito não aparece por inteiro, senão nas visões. Questão 29. Que pensar da crença que atribui os fogos fátuos à presença de almas ou espíritos? Fogos fátuos, acredito que vocês sabem, é como se fosse a aurora boreal, mas é o desprendimento de gases de decomposição que acontece nos lixões, nos cemitérios, etc. E dá um efeito luminoso no ambiente. E eles responderam: é superstição resultante da ignorância. A causa física dos fogos fátuos é bem conhecida. E Kardec faz uma outra pergunta. A chama azul que apareceu, disse, sobre a cabeça do menino Sérvio Túlios, é uma fábula ou uma realidade? Sérvio Túlios foi o 6º imperador romano, e que narra as lendas que a mãe viu uma chama azul acima da cabeça dele. E os espíritos responderam: era real. Foi produzida pelo espírito familiar que queria divertir a mãe. Essa mãe, médium vidente, havia percebido uma irradiação do espírito protetor do seu filho. Todos os médiuns videntes não veem no mesmo grau como os médiuns escreventes não escrevem todos a mesma coisa. Enquanto essa mãe não via senão uma chama, um outro médium poderia ter visto o próprio corpo do espírito. Os espíritos poderiam se apresentar sob a forma de animais? E eles responderam: pode ocorrer, mas são sempre espíritos muito inferiores que tomam essas aparências. Isso não seria, em todo caso, senão uma aparência momentânea, porque seria absurdo crer que um animal verdadeiro, qualquer, possa ser a encarnação de um espírito. Os animais são apenas animais e nenhuma coisa mais. Kardec faz uma nota a essa resposta. Só a superstição pode fazer crer que certos animais são animados por espíritos. É necessária uma imaginação bem complacente ou muito impressionada para ver alguma coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco bizarras nas quais, algumas vezes, ele se apresenta. Mas o medo faz ver o que não existe. O medo nem sempre é a fonte dessa ideia. Conhecemos uma dama muito inteligente, de resto, que se afeiçoou em excesso por um grande gato negro, porque eu acreditava de uma natureza sobre-animal, mas não havia jamais ouvido falar do espiritismo. Se o tivesse conhecido, lhe faria compreender o ridículo da causa de sua predileção, provando-lhe a impossibilidade de uma tal metamorfose. E aqui inicia-se o ensaio teórico sobre as aparições. Eu vou ler apenas o item 101 e sugiro a vocês que depois leiam com calma todo esse ensaio, que é bem interessante. E Kardec começa dizendo o seguinte: as mais comuns manifestações aparentes ocorrem no sono, pelos sonhos. São as visões. Não pode entrar em nosso plano e examinar todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumimos-nos dizendo que eles podem ser os sonhos, uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. São também, frequentemente, painéis alegóricos que os espíritos fazem passar sob nossos olhos para nos dar úteis advertências e salutares conselhos.
se são bons espíritos, ou para nos induzir ao erro e lisonjear nossas paixões, se são espíritos imperfeitos. A teoria seguinte se aplica aos sonhos e a todos os casos de aparições. Ele ainda recomenda a leitura da questão número 400 e seguinte do Livro dos Espíritos. Bem, para mim, nessa leitura, a resposta marcante, seja bem-vinda, Márcio, é a questão 26. A que se prende a faculdade de ver os espíritos durante a vigília? Essa resposta que eles nos deram aqui é a que vale os 2 pontos para a prova final. Porque aqui, ele está dizendo para nós, com toda a clareza, que em qualquer sequência, na ocorrência dos fenômenos mediúnicos, é necessário que haja sintonia vibratória. Ele diz aqui, na questão 22, no vosso estado material, no nosso caso, nós, os espíritas médiuns, os espíritos não podem se manifestar senão com a ajuda do seu envoltório semimaterial. É o intermediário através do qual os espíritos agem sobre os nossos sentidos. Então, veja só, é preciso que haja sintonia, frequência vibratória, como está dito na questão 26, para que eu, sentado à mesa mediúnica, possa perceber, sentir na minha mão o desejo de movimentá-la e escrever. Porque aqui está dizendo, no item 22, que para eles agirem nos nossos sentidos, o sentido do tato, o sentido da inteligência, o sentido do olfato, da visão, é preciso que as minhas vibrações estejam casadas com as dele. Então a gente percebe que a questão 22, junto com a questão 26, diz para nós: é necessário a frequência vibratória para ocorrer o fenômeno mediúnico. Portanto, se eu estiver numa mesa mediúnica, em que Marcos estiver começando a dar sinais de que existe uma entidade querendo se manifestar por ele, e o dirigente da mesa disser: Inácio, puxe esse espírito, eu vou ficar sabendo que esse dirigente não sabe o que está dizendo, porque isso é impossível. E aí eu iria perguntar: mas fulano, como é que eu posso puxar se quem está em sintonia é o Marcos? Ou eu ia dizer: meu amigo, você está voando, lamentavelmente você não sabe o que está fazendo. Você precisa estudar o livro dos médios, questão 22 e 26. Mas eu já vi isso acontecer. E a pessoa puxar, não sei o que, mas puxou. Vejam, meus irmãos, como a informação, como o estudo é importante. Como a gente tem que ler, refletir e ponderar, para que a gente realmente saiba o que está fazendo. Por isso que nós estamos aqui reunidos estudando. Bom, meus irmãos, deu uma travada aqui no sistema do seu Inácio. Vamos aguardar um pouco para esse retorno, tá? Acredito que sim. E, enquanto isso, bom, voltou. Houve um erro aqui, um sistema aqui na minha internet, mas estamos de volta. Então, concluindo a minha colocação, esse é o ponto. Como vale a pena a gente estudar. Só ganhamos com isso. Porque é aquela história. Quando a gente sabe,
Ninguém me conduz pela mão como se eu fosse um cego. E Jesus alerta, cuidado, porque pode ser um cego guiando outro cego. Ambos cairão no buraco. Conhece a verdade, que a verdade vos libertará. Lhe dará a independência e assim eu me tornarei autônomo nas minhas definições. Portanto, eu agradeço a oportunidade de estar novamente me dirigindo a vocês e abro o espaço, fico à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado, Antônio, eu lhe devolvo a palavra. Muito bom, senhor Inácio. Estamos começando a entender o mecanismo da mediunidade, né? Estas instruções, elas nos permitem discernir com melhor fruição como se passa aí esse mecanismo e como é que está essa aferição que é contato de espírito a espírito através dos perispíritos, do encarnado e do desencarnado. Bom, vamos então abrir para que os irmãos possam fazer suas colocações ou seus questionamentos. Fiquem à vontade. Senhor Inácio, está me escutando? Estou sim. Essa sintonia, senhor Inácio, que a gente, para manter essa sintonia, o ideal é que a gente, por exemplo, antes da gente chegar para se reunir na mesa, o correto é a gente trabalhar ela, né? A gente manter o dia bem, a gente procurar a se manter calmo, né? Sereno, porque quando a gente está com aquela paz, com aquele dever de vamos supor assim, da gente ir ao centro, né? O correto é a gente trabalhar antes, né? Durante o dia, por exemplo, a gente se encontrar à noite, é o ideal, ou essa sintonia, ela só chega na hora da mesa, quando a gente já está reunido? Val, essa sintonia, ela deve fazer parte de nós. Nós estamos nos trabalhando e a gente tem que estar em um padrão que seja um padrão constante. Eu não posso estar desequilibrado o dia inteiro, aí 7 horas eu vou para o centro, aí quando eu entro no centro, eu me aquieto, aí eu passo a sorrir para todo mundo, a abraçar todo mundo, a dar boa noite a todo mundo, alegre e sorridente, como se eu fosse a pessoa mais harmonizada do mundo. Não há como você improvisar. A sintonia no padrão em que eu estou, vai ser esse sinal que eu dou para o mundo espiritual perceber e aí se afinar comigo. Então, se eu passei o dia todo muito bem, quando foi 6 horas da noite, alguém pisou no meu colo e eu simplesmente virei um bicho e passei a agredi-lo, naquele momento, eu mudei de padrão vibratório e a minha sintonia naquela hora da raiva é com espíritos desequilibrados, é com espíritos intolerantes, agressivos, violentos. Mas se eu já consegui, e eu já ouvi você falar muitas vezes, que você já não é mais o mesmo. Então, quando a gente começa a se controlar, quando a gente já entende que aquele que está tentando me agredir, ele é que está errado, e eu simplesmente me acomodo, me aquieto, eu permaneço no meu padrão de vibração. Minha frequência, minha sintonia permanece a mesma. Aconteceu comigo ontem. A espiritualidade tentou me desestruturar logo cedo. 8 da manhã, minha esposa bateu para me acordar e pediu para eu levar o carro dela para lavagem. Aí eu sentei aqui para tomar o café
E eu caí na besteira de dizer, você devia ter combinado comigo ontem à noite. Ela simplesmente virou um bicho. E passou a gritar. Se eu tivesse entrado na onda, eu teria perdido o meu controle emocional e talvez eu não tivesse tão bem como eu me senti à noite. Porque aí, durante o dia, a briga continuaria. Então, eu preciso saber como é que eu estou. Só a doutrina espírita para nos ensinar isso. A gente vai ter que trabalhar o nosso controle emocional. A gente antes, a gente se irritava com qualquer coisa. E o que é isso? O que é mudar o nome de irritar, perder o controle, para você estar me estressando. Não, meu amigo, isso não é estresse. Eu estou me irritando porque você fez o que eu não queria que fizesse. E será que eu não posso dizer, Margarida, você não podia falar num tema, a gente pode conversar diferente. Ao invés de eu entrar no clima, eu posso tentar fazer com que ela mude. Se não há condições de mudar, aí a gente para. Porque eu posso me controlar, mas não posso controlar o outro. Então, se eu não me cuido, eu não posso cuidar de ninguém. Então, primeiro eu tenho que me cuidar. Vimos isso ontem, Sebastião falando. Tenho primeiro que me amar, para que eu possa amar o meu próximo. Então, a minha sintonia, a minha frequência vibratória tem que ser permanente. Quando algo me desagrada, eu preciso me manter em calma e entender que isso é passageiro, que talvez eu mereça, que pode ser para o meu bem. Então, eu já não dou vazão ou abertura para que venham e avolumem, aumentem a situação. Porque, na maioria das vezes, uma coisa pouca se transforma numa guerra. Porque eu favoreci, e a gente sabe, através da pergunta 459, que os espíritos interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Que na maioria das vezes são eles que nos conduzem. Então, aqueles que querem ver a nossa queda, sugere Inácio, diga a ela, e era desnecessário ter dito, e podia ter tomado meu café calado, diga para ela, que ela podia ter combinado com você ontem à noite, para que você fosse dormir mais cedo. Aí eu vou na onda e digo. Aí eles sabem que vai irritar. E se eu for na onda, aí eu revido, eu rebato, aí eu desarmonizo o meu dia. O meu anjo da guarda permitiu? Permitiu. Para que eu tirasse a lição. Porque ele sugere. Como o desequilibrante sugere, o anjo da guarda também sugere. Aí eu faço a escolha. Agora, permitiu que eu fizesse a colocação para que eu tirasse a lição, para que eu me trabalhasse, para que eu percebesse que há, sim, ao nosso redor, irmãos tentando a nossa desarmonia. Essa novidade é altamente útil para nós. Porque se nós buscarmos nos manter em paz, como é que eu posso estar em paz se eu estou agredindo os outros? Se eu estou irritado e sendo violento com qualquer pessoa? Não, mas é porque ele me chamou disso. Sim, eu sou? Não, então deixa passar. Mas a gente absorve. A gente se torna agressivo, violento, porque alguém disse que eu sou feio. Aí eu entro na onda, aí eu passo a ser agressivo. Se o outro errou, agora quem está errando sou eu. Responsabilização. Separar. Não, a culpa não é do outro. Não foi você que me estressou. Fui eu que me permiti me desequilibrar. Porque o nosso mundo íntimo é nosso. Eu estou alegre, feliz, satisfeito, o descontrolado, violento, agressivo, depende de mim. O sujeito está dentro de uma casa espírita e está irritado, ele não está bem.
E eu posso fingir, eu posso fantasiar que eu estou bem, que o meu dia foi maravilha. Mas, e os Espíritos nos dizem, para o mundo espiritual, nós não conseguimos esconder o nosso padrão vibratório. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz e o grupo de trabalhadores chegando numa casa espírita, aí o orientador diz: olha, presta atenção àquela mulher, olha o fígado dela, como está todo desequilibrado. Sabe o que foi aquilo? Foi uma briga hoje de manhã com o marido. Quer dizer, para o mundo espiritual, meu estado vibratório não pode ser escondido. Se eu estiver numa mesa mediúnica, com raiva de Antônio que está do meu lado, os espíritos estão sabendo. Eu posso estar alegre e sorridente para Antônio, dizendo assim: vai levar uma queda e quebrar a perna. Eles estão sabendo. Eu estou mentindo aqui para Antônio. Eu estou olhando para mim: olha, você nasce como está você nasce está me achando a pessoa mais bela do mundo. Olha o sorriso dele. Mas na minha cabeça eu estou desejando o mal dele. Eu penso que estou enganando. A quem? Só o mundo físico. O mundo espiritual sabe o que ele diz. Os espíritos leem no nosso perispírito como num livro. Tudo fica às claras. É a outra novidade. Jesus diz: nada há escondido que não seja revelado. Jesus diz: quando fores orar, entra no teu quarto e ora em secreto, que Deus, que vê no lugar escondido, saberá atender aos seus pedidos. Portanto, a nossa mente está em contato direto com o mundo espiritual. E é a minha mente que vai fazer a frequência, a vibração e a harmonia entre os espíritos que me acompanham e eu. E o trabalho da doutrina espírita, como o trabalho do nosso mestre Jesus, é fazer com que a gente se mantenha sempre em equilíbrio. Porque é assim que a gente tem que estar. Nós estamos aqui por mérito e gratidão que nós devemos ter ao nosso Pai de infinito amor, que quer o nosso bem. Agora, a gente passa por dificuldades para o nosso engrandecimento. Vocês imaginem a vida do Chico Xavier. Será que ele vivia se lastimar, reclamar? Será que ele vivia estressado? Não, ele estava num outro padrão. Então, é a lição que a gente tem que tirar. Eu não posso improvisar padrão vibratório. Eu tenho que estar em um padrão único. Eu tenho que me manter em equilíbrio. Eu tenho que me manter em paz, sereno. Porque é melhor para mim. A fisiologia já mostra que o desgaste, a irritabilidade faz mal ao corpo físico. Eu promovo energias que são cáusticas, energias que queimam no meu interior. Então, não é bom, não é saudável para o corpo físico, e menos ainda para o mundo espiritual. E aí, a gente vai sempre fazendo associações ao que Jesus ensinou. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então, como é que eu posso estar estressado porque Antônio me chamou de feio? Não. Eu vou tentar mostrar para ele que eu tenho uma beleza diferente. Aí, quem sabe ele não se apaixona por mim se eu fizer diferente. Eu vou ganhar, ao invés de ele ficar meu inimigo, eu vou conquistá-lo como meu adorador. Então, é todo um trabalho que a gente tem que fazer de mudança de conduta. É o nosso progresso, é a nossa evolução. Porque nós estamos aqui para isso. Quantas vezes nós já tivemos? Temos mais essa oportunidade. Na próxima vez eu quero vir melhor. Então, a minha próxima vez depende dessa. Por quê? Porque o meu futuro eu faço no hoje, não é no ontem.
o que eu já fui, o que eu já fiz de errado, já ficou para trás. Eu já aprendi a lição e agora eu vou fazer diferente. Espero que eu tenha esclarecido, Val. Muito obrigado, senhor Inácio, demais. Jesus abençoe e dê muito tempo desse ainda pela frente. Muito Para obrigado. todos nós. Bom, meus irmãos, depois desta declaração de amor do seu Inácio para com a minha pessoa, assim, ao público, eu fiquei sem jeito. Mas eu amo também esse pastor Inácio, você sabe. E, então, se alguém mais tiver mais alguma colocação, segue ainda à disposição um tempinho, mais uns 5 minutos, nós podemos aproveitar. E, Marcos, você quer aproveitar para fazer alguma colocação, Marcos? Tão quieto aqui, rapaz, já me descobriu. Foi perfeito aí, Inácio, tudo tranquilo. E a gente percebe, né, Toninho, que às vezes, quando a gente chega na mesa mediúnica, às vezes a gente teve um dia, a gente ficou meio irritado, sem compreender, né, sentindo algumas sensações, e quando você chega naquele momento, você percebe que, às vezes, aquele irmão que vem se pronunciar através da nossa psicofonia acaba sendo aquele que passou o dia com a gente e a gente nem percebeu, né? Então, às vezes, essa sintonia é criada ao longo do dia, né? Falando mais especificamente, sabe, Val? No dia que a gente vai realmente para o trabalho mediúnico. Aí o nosso cuidado é em todos os aspectos, até no que você toma um café, no que você almoça. Para vocês terem uma ideia, hoje, por exemplo, sexta-feira, que é o dia que a gente se reunia, eu passo o dia todo sentindo sensações, sentindo aproximações. Nesse momento me dá uma sonolência. Aquele dia saiu uma psicografia, e eu tento manter exatamente essa minha rotina que eu mantinha, né? Então hoje eu já me cuido mais com relação à alimentação durante o dia todo, me observo de qualquer descontrole que porventura venha passar na minha mente, para exatamente como o senhor Inácio falou, a gente não abrir margem e abrir sintonia para um descontrole, né? Às vezes no trânsito, no trabalho, seja onde for. E à medida que você vai exercitando isso, você vai se observando e sabendo que naquele dia que você vai trabalhar à noite no centro, você tem que se vigiar mais ainda. Esse padrão vibratório, né, de manter essa calma, serenidade, mas isso não quer dizer que muitas vezes você à noite vai conseguir, né, manter durante todo o dia essa tranquilidade, mas aí você vai se observando. Então, a Deus foi muito bom. E parabenizar o Inácio por ontem, realmente foi um momento único para a gente que estava lá e que a gente está acompanhando aí um ao outro aí nessa nossa evolução. Então, parabenizar ele e dizer que a gente quer aquele Inácio de ontem, o resto da nossa evolução aí. E se ele voltar com as arengas dele de novo, aí a gente vai tomar as providências lá nos pais dele, né? Mas é isso aí, seu Inácio. Parabéns. A gente quer aquele Inácio de ontem, viu? Você permaneça aí com a gente aí, aquele menino bem obediente, calmo ontem, né? Não sei se é porque ele estava meio Sebastião Camargo, né? Porque foi tanto confete que arrumaria. Mas é isso aí, parabéns e tamo junto. Valeu, passa a palavra para Toninho aí. Meus irmãos, eu queria uma colocação. Pois não, João? Um ponto muito que me chamou a atenção e que volto àquela pergunta inicial que o senhor Inácio fez, no início, né? É justamente essa capacidade que temos, nós, todos, né? Que também somos espíritos, né? A gente está falando de espíritos, mas somos espíritos, né? Quando ele diz que quando nós estamos em desdobramento, ou seja, durante o estado de vigília ou durante o sono, né? Em que a gente fica no estado mais de liberdade, né? Assim, você não fica dependendo dos seus órgãos físicos, tá certo? Tanto que ele diz que quando a gente... Ele tem uma pergunta que diz, olha, quando você está de olhos fechados, né? Você vê que muitas vezes o médium,
tá com o olho fechado, tá recebendo a comunicação do irmão, mas ele consegue dizer tudo que está na sala, ao lado dele, quem está se aproximando, diz tudo. A mesma coisa quando a gente está em estado de desdobramento através do sono, ou seja, todos nós espíritos, né, temos a capacidade de enxergar, de sentir a presença de outro, né, de outro ser, ou até nosso anjo de guarda, nossos amigos espirituais que né, nos levam para estudar em outras colunas espirituais, em outros momentos até para estudar, para trabalhar. E é isso. Esse foi o ponto crucial e importante que eu vi de toda a apresentação de hoje. Me corrija aí se eu estiver errado, senhor Inácio. É isso mesmo. E tem o item 109, que é importantíssimo, que faz parte da teoria, né? Do ensaio teórico, né? Dos fenômenos sobre as aparições. Esse item 109, ele mostra para a gente algo que é incrível. Ele diz assim: o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Seu conhecimento deu a chave de uma multidão de fenômenos e um passo imenso à ciência espírita, abrindo-lhe um caminho novo, tirando-lhe todo o caráter maravilhoso. Encontramos pelos próprios espíritos, porque notai bem, foram eles, os espíritos, que nos colocaram no caminho. A explicação da ação dos espíritos sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Ele está dizendo aqui que foram os espíritos que disseram para nós: olha, pessoal, essas coisas acontecem por causa do perispírito. Aí veja só, como é lógico. Você teve um dia tranquilo, em paz, aí deu 8 horas, você faz suas orações, se deita no seu quarto, fecha a sua porta, liga o seu ar-condicionado, tal, e dorme. Você adormece tranquilo. E o seu ambiente, onde você está, onde o seu corpo físico está em perfeito silêncio e paz. Você adormeceu. Daqui a 10, 20, 15 minutos, meia hora, você acorda assombrado, suado, o coração pulsando a 1000. Você teve um pesadelo. Você se viu sendo atacado por alguém que queria matá-lo com uma faca. Espera aí. Todos os sentidos do meu corpo físico estavam hibernando. Eu estava no meu quarto, na minha cama, naquele ambiente de harmonia, equilíbrio e paz, de conforto. Como é que a minha mente, como é que meu cérebro viu aquela pessoa com a faca correndo atrás de mim? Como é que meu corpo altera a sua pulsação e o seu fluxo sanguíneo? Como é que promove a sudorese no meu corpo físico? Aí a gente vê que o que a doutrina diz é real. Que o nosso corpo físico está em repouso, mas o meu espírito, que se liga ao corpo físico pelo perispírito que se alonga, ele está em movimento no plano espiritual. E o importante é o meu perispírito que registra os sentimentos e as emoções. Exatamente por isso que eu desperto com o meu corpo nas condições de desespero. Porque o meu perispírito transmite o medo que eu tenho quando eu estou correndo
daquele que está aí atrás de mim. Só os Espíritos para mostrar isso. Porque a ciência não tem como provar que se meus olhos estão fechados, e ele disse que o corpo só dá notícia do que vê, como é que eu me assustei? Então, é um ponto que a gente tem que refletir. E o perispírito, ele está em todas as manifestações nossas. Avancei um pouco mais, Antônio. Me perdoe, lhe devolvo a palavra. Bom, meus irmãos, alguém quer fazer mais alguma colocação? Bom, então, eu vou pegar aqui só um ganchinho aqui, falar aqui. E Marcos Mello aqui já expressou que sexta-feira para nós é um dia especial, né, Sr. Inácio? Com certeza. É um dia que nós costumávamos nos reunir para estudar e para praticar a mediunidade. E é interessante como como é um facilitador essa busca pelo conhecimento que nós estamos fazendo. É também impressionante o nosso desejo de ajudar os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Como ele nasce na nossa profundidade. Nasce lá na nossa consciência profunda. E ele se expande, permitindo que a equipe espiritual e o nosso anjo da guarda façam as aferições necessárias de forma natural para que nós, durante um estudo como esse que está acontecendo agora, possamos adequar nossas frequências vibratórias para podermos ser úteis aos irmãos que conosco estão compartilhando este espaço de aprendizado e esta oportunidade de aprender a servir. Então, meus irmãos, como testemunho, ainda no início dessa aula, como o Marcos disse, existe um desaceleramento involuntário que, primeiramente, me provoca, e isto eu sei que não é só a mim, mas me provoca tipo de sonolência. Existe uma característica que é um bocejo seco, isto é, sem ar. Você é impelido, assim, involuntariamente a abrir a boca como se fosse bocejar, simplesmente não tem ar, você não expele ar, é seco. Existe um lacrimejo também, e existe uma mudança no sistema cardíaco que pega a base da coluna e vai até ao interior do cérebro. E fica pulsante. Durante o tempo todo, o cardíaco fica pulsante. E, a partir desse momento, meus irmãos, é um turbilhão de sensações que vão desde uma dor de cabeça, uma dor de dentes, um mal-estar, um bem-estar, enfim, é um turbilhão de sensações misturadas, e nós sabemos que não é nosso, é dos irmãos que estão aqui, que refletem em nós essas sensações. É um turbilhão também de emoções. É uma vontade de rir, de chorar. Enfim, indescritível. Existem os sentimentos mais complexos também, que é o sentimento, é um carinho, é um bem-querer, é uma alegria íntima de estar aqui. E a vontade de agir de todos, de se mudar nos seus pensamentos.
milhares de questionamentos são colocados. Milhares. É impressionante. O Senhor Inácio falando, e na minha mente, as perguntas se colocando. Assim como no lado de cá da matéria, do lado de lá, na matéria que nos fica próxima, isto é, os espíritos que nos são próximos ainda do nosso grau de desenvolvimento, eles têm os seus questionamentos sobre o uso da mediunidade e sobre a ferramenta em si. Muitas vezes não nos passa na cabeça isso aí. A emoção deles toma conta do meu ser. E essa alegria, essa oportunidade, é gratificante para eles quanto para nós. Na doutrina espírita, nós entendemos e aprendemos que a mediunidade é uma ferramenta santa. Nós temos que nos preparar para exercê-la com Jesus. É nessa busca, meus irmãos, que nós estamos aqui, nesse aprendizado básico, mas que sabemos agora que tanto nós, neste mundo materializado, mais denso, como alguns irmãos desencarnados que se encontram próximos ao nosso grau de necessidade, estamos lutando, meus irmãos, em conjunto, para mais pelo nosso esforço, pelo nosso estudo, digamos assim, pelo nosso trabalho, pela nossa vontade de servir, podermos nos qualificar para mudar em nós esse reino interior que Jesus nos deu a oportunidade de santificar. Bom, meus irmãos, já que nós não temos, como o seu Inácio já colocou, a condição de mudar o mundo exterior, vamos nos concentrar em nos qualificar para mudar esse mundo interior, ao qual nós temos o livre-arbítrio e temos as condições, entenda-se, talentos, adquiridos pelo esforço ao longo das nossas encarnações, de o fazer e assim obtermos o progresso que nos vai qualificar para níveis de serviço e também para mundos mais felizes.